Boa noite a todos. Estamos de volta, hoje domingo, dia 14 de junho, dia do Senhor. Daqui uma semana começa o inverno, no dia 21, e que a presença de Deus, a palavra de Deus e a graça de Deus possa aquecer o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler uma passagem dos evangelhos que está registrada no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11. É um texto conhecido, falando a respeito de João Batista. Eu quero considerar o versículo 12 de Mateus 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Eu quero ler também na tradução de Almeida, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, disse Jesus, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Então o tema para esta noite é esforcem-se. Esforcem-se. Meu Deus e meu Pai, pedimos a Tua graça, a Tua presença e a inspiração do céu sobre esta palavra e sobre a vida de todos aqueles que vão nos acompanhar e vão ouvir este recado do céu. Que o Senhor nos dê, Senhor, um coração sincero, um coração transparente, um coração, Senhor, cheio de coragem, destemido, um coração de fé e de esperança. Oramos, Senhor, e pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Esforço. Este substantivo masculino que todos sabem o que é. É a intensificação das forças físicas. É a intensificação das forças intelectuais. É a intensificação das forças morais. E é a intensificação de forças ou das forças espirituais para a realização de algum projeto, uma tarefa e até mesmo de uma conquista. Quando nós falamos de esforço ou de se esforçar, esforço implica em força, obviamente, em empenho, em deslocamento, em afinco. Neste capítulo 11 de Mateus, nesta narrativa, Jesus dá instrução aos discípulos: sai para ensinar e pregar pelas cidades, aldeias e vilas. João está preso, envia os seus discípulos a fim de perguntar se Jesus é ou não o Messias. Está aí no capítulo 11. Jesus cita os sinais messiânicos, os sinais sobrenaturais, como resposta a João. E com isso diz que não precisam esperar mais o Messias. Ele já chegou. Jesus faz um elogio a João Batista nessa narrativa.
algumas argumentações de Mateus aqui nesse texto. Desde os dias de João Batista até agora. Ou seja, as antigas profecias falavam de um reino, mas para um futuro distante. Nós sabemos bem disso. No tempo de João Batista, houve uma mudança notável. O reino estava sendo proclamado, divulgado, pregado, anunciado, embora ainda não tivesse sido estabelecido. O reino de Deus. João veio antes deste reino ser estabelecido e anunciava esta proximidade do reino, convocando o povo, as pessoas, a sociedade, a um arrependimento e ao batismo, para que assim pudessem tomar parte nele, neste reino. Desta forma é que os profetas e a lei, ou seja, o Torá, profetizaram até João. Agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. A lei e os profetas fortaleceram a esperança e a fé. Agora, o Espírito impelia a todo custo os seguidores de Jesus contra toda dificuldade e contra toda oposição que pudesse atingir ou restringir este reino chamado Reino de Deus. Jesus, como rei, tinha sido rejeitado por uma grande maioria. Agora, só com o esforço se poderia entrar e fazer parte deste reino. Pense comigo. Se Jesus, sendo rei, aliás, rei dos reis, fora tratado assim pelo mundo, pelo povo, pela sociedade, pelos opositores, como não tratariam os seus discípulos, os seus apóstolos e os seus amigos? Pense um pouco. Fazer parte de um reino rejeitado por este mundo não é fácil. A porta estreita, escute isso, é a única entrada. Mas os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, participam dele, desfrutam deste reino. Os sábios judeus, muitos rabinos e mestres, diziam que é necessário esforço para ter parte no reino de Deus. E concluindo essa introdução, algumas edições, algumas interpretações da Sagrada Escritura, em vez de tomar por esforço, traduzem o verbo grego por sofrer violência. Interessante que este verbo, no original grego, ele tem dois sentidos. Tanto o sentido passivo, como o sentido ativo. Mostrando que aqueles que fazem parte deste reino, também sofrem oposição, sofrem violência. Em contrapartida, no aspecto, na tradução, na interpretação positiva, ativa, são aqueles que geram violência, manifestam poder, esforçam-se, em outras palavras. Mas agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Obviamente, nós conhecemos o que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito mais abrangente, falando a respeito deste reino,
o reino eterno, o reino que não é abalado, um reino que não é e não será destruído, conforme as profecias de Daniel foram feitas. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, para que a gente possa desfrutar desta justiça, desta paz, desta alegria no Espírito Santo, nós precisamos nos esforçar. Quando você tenta olhar para uma pessoa, ou para um personagem, ou para um sujeito, que se esforça, e para um outro que não se esforça, com certeza o resultado na vida daqueles que se empenham, se esforçam, será muito diferente daqueles que não se esforçam, não se empenham, não se dedicam. Certa ocasião, alguém perguntou a Jesus Cristo: Senhor, são poucos os salvos? Jesus Cristo lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 12, preste atenção no que Jesus diz aqui a respeito de esforço. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. É verdade. Muito bonito, mas na prática nem sempre assim acontece. Na minha vida e na sua vida. Vamos ser pelo menos transparentes e sinceros diante de Deus e diante dos homens. Entrem pela porta estreita, e pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que Jesus está dizendo aqui, queridos, é que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Desde o tempo de João Batista, né? O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, conquistam, se apoderam dele. Com certeza, tem um resultado diferente na sua vida. O autor aos Hebreus, neste contexto de reino de Deus, de verdades espirituais, lá no capítulo 12, versículo 14 e 15, o autor aos Hebreus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. Não está dizendo para viver em paz com alguns, com aqueles que a gente se simpatia. Não está dizendo que a gente tem que viver em paz só com os amigos ou com os entes queridos. Jesus, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, tudo indica que foi escrito pelo apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus, está dizendo que nós temos que conviver em paz, até mesmo com aqueles que pensam diferente da gente, que não professam a mesma fé, e que não abraçam as verdades espirituais que nós abraçamos. Esforce-se para viver em paz com todos.
E para serem santos, nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos. E se esforçar para ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Ou seja, se nós não nos esforçarmos para viver em paz com todos, e não nos esforçarmos para sermos santos, nós caímos no risco e no perigo de sermos excluídos da graça de Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu quero dar 3 exemplos aqui. E um personagem do Antigo Testamento, uma personagem do Novo Testamento e um personagem contemporâneo do nosso tempo, que foi o maior jogador de basquete de todos os tempos. Eu quero falar nesta noite aqui de um rei que tinha muitas qualidades, muitas virtudes, que era o rei Asa de Judá. Este rei, ele se esforçava para fazer o que Deus se agradava. Ele e todo o povo de Judá se esforçavam, se empenhavam para buscar a Deus. Eles se esforçavam para orar a Deus. E quando eles faziam isso, Deus manifestava um período de paz, de bonança, de prosperidade sobre o reino, tanto de Asa como de todo Judá. Certa ocasião, um rei muito temido na sua época, etíope, chamado Zerá, com um exército de 1 milhão de soldados, decidiu fazer guerra contra Asa e contra Judá. Asa tinha apenas 580 mil soldados. Mas ele se esforçou para buscar a presença de Deus, para buscar a ajuda de Deus. Ele fez declarações proféticas e verdadeiras, dizendo: Senhor, não há ninguém como o Senhor para ajudar os fracos. Então ele se empenhou em buscar a Deus, em orar. Ele se empenhou, se esforçou, incentivou todo Judá a orar. E o resultado disso, querido, é que ele venceu uma batalha desproporcional em razão desse esforço que ele, juntamente com Judá, praticaram em buscar Deus, em orar, em confiar em Deus. Que seja assim na minha e na sua vida. Jesus foi procurado por um responsável pela sinagoga lá em Cafarnaum, chamado Jairo. Ele se prostrou e implorou para que Jesus fosse até a sua casa, ver a sua filha, que tinha 12 anos, estava sofrendo, em coma já, para que Jesus fosse até lá e pusesse as mãos sobre a menina e curasse a sua filha. E Jesus disse: eu vou. No caminho, nós conhecemos a história, estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma
hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, porque conjecturava, porque refletia: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, daquele flagelo, daquela hemorragia. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, Jesus Cristo lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vai em paz e fica livre do seu sofrimento. Eu fico pensando se essa mulher tivesse ficado em casa, se ela tivesse se rendido à sua anemia, à sua fraqueza, à sua fragilidade, eu diria à sua vulnerabilidade, com certeza nada teria acontecido. Eu não sei como, se o estado dessa mulher foi de mal a pior, mesmo sendo tratado pelos médicos da época, ela havia gastado todos os seus recursos, a sua poupança, as suas economias, com os médicos daquela época. E em vez de melhorar, piorou. Mas ela, queridos, ela ouviu falar de Jesus Cristo. E ela teve fé. Além de ouvir falar de Jesus Cristo e ter fé, ela se esforçou. Ela se empenhou. Ela tomou uma decisão: não, eu vou conquistar a minha bênção e a minha vitória. E foi isso que aconteceu. Nada se obtém sem esforço. Escute isso. Tudo se pode conseguir com Ele. Diga amém. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele cita aqui um personagem que tem um nome muito estranho, pelo menos para nós, né? Não sei naquela época. Epáfras. Eu estou preocupado com esses nomes que estão surgindo nessa pandemia aí, como por exemplo pandemia, né? É um substantivo feminino. Daqui a pouco tem uma família aí que vai nascer uma filha, vão colocar o nome da filha de pandemia, né? Daqui a pouco vai nascer um bebê aí, um menino, vão colocar o nome de menino de isolamento. Você pensa que é brincadeira? Tem muitas cidades nesse país que tem alguns nomes aí que só Deus sabe e conhece. Esse Epáfras, amados, era um servo da igreja de Colossenses e de Jesus Cristo. E interessante que esse Epáfras, que tem uma biografia, um histórico muito curto, parece mais ou menos com a biografia de Enoque,
que andava com Deus. Diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13, que este Epáfras, ele está, diz o apóstolo Paulo, sempre batalhando por vocês em oração. Olha, o esforço dele em orar pela igreja. Você tem se esforçado nesses dias e orado pela igreja? Pelos ministros de Deus, pelos profetas de Deus? Pelos que estão envolvidos na obra? Pelos necessitados, pelos doentes? Epáfras era um exemplo de se esforçar. Ele está sempre batalhando por vocês em orações para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse Epáfras. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Ah, queridos, que Deus possa olhar para mim e para você, como o apóstolo Paulo olhou para Epáfras, vendo o empenho que ele tinha na oração, o testemunho dele se esforçar muito pela igreja de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis. Amém? Eu quero terminar esta reflexão citando a história de um jovem negro americano que nasceu num lar pobre e que desde pequeno se apaixonou pelo basquete. Se tornou o jogador esportista de basquete mais famoso de todos os tempos, ganhando milhões e milhões de dólares. Michael Jordan. Olha o que ele diz a respeito de esforço, de empenho, de dedicação. Não importa qual seja, melhor dizendo, não importa qual seu esforço ao longo do caminho. O que importa é que tenha algo no final. Eu vou repetir. Não importa qual seu esforço ao longo do caminho. O que importa é que tenha algo no final. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, os que se empenham, os que se dedicam, se apoderam dele. Um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria no Espírito Santo. Que esta palavra possa animar, encorajar e abençoar a sua vida e o seu coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu procurei ser o mais simples possível, porque nós temos procurado, Senhor, como asa, se esforçar para te agradar, se esforçar, Senhor, para orar, se esforçar, Senhor, para buscar a tua presença, o teu reino. Quando Jesus Cristo disse: buscai ou busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de um compromisso, de um esforço, de uma dedicação. Senhor, que esse Espírito esteja sobre cada um, do menor ao maior.
que a tua graça esteja sobre nós. Não importa, Senhor, qual seja o nosso esforço ao longo do caminho. O que importa é que há algo no final para cada um daqueles que se esforçam e se empenham. Que seja assim, Senhor, na vida de cada um de nós, que seja assim na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Próxima quarta-feira é dia 17. Teremos uma surpresa para você aqui. Não perca. Quarta-feira, às 20 horas, dia 17. Não é hora de fazer outra coisa a não ser nos acompanhar pela palavra de Deus. Amém? Que você tenha uma boa semana, que você se esforce e que você colha frutos de vitória e bênção da sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém.